Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos mais uma vez com a Tua santa palavra diante dos nossos olhos. Nós que somos pecadores, que somos finitos, que somos limitados em nosso entendimento e compreensão. Mas, Pai, nós cremos no Teu poder. Sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia, sabemos que ela nos edifica, nos admoesta, nos prepara para toda boa obra. Nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, que abre as nossas mentes, os nossos corações, nos dá entendimento, ilumina-nos para que nós conheçamos a Tua palavra. Nós cremos, Pai, que Tu és um Pai que alimenta os Teus filhos. E mais uma vez, então, nós Te pedimos, alimenta-nos nesta noite, repreende-nos, exorta-nos, se assim for preciso, para que nós vivamos uma vida, ó Pai, que agrade ao Senhor, que esteja em conformidade ao que o Senhor quer de nós. Abençoa esta igreja, continua, ó Pai, cuidando dos pastores, do conselho, das sociedades internas, de todos que aqui trabalham para o Senhor, a fim de que todos os eleitos da região sejam alcançados por Tua palavra. E abençoa-nos agora, Pai, alimentando-nos com a Tua palavra. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus nos fez pessoas que reagem a acontecimentos. Quando nós vemos na TV alguma tragédia envolvendo criança, nós imediatamente lamentamos, nos entristecemos. Quando nós vemos no nosso país políticos corruptos gastando o nosso dinheiro, nós ficamos indignados.
Por outro lado, quando recebemos a notícia de um casal da igreja que vai se casar, ou uma irmã que está grávida, nós nos alegramos. Deus nos fez pessoas sensíveis, Deus não nos fez cínicos, apáticos. Nós temos empatia pelas pessoas. A questão é, como nós reagimos quando nós lemos a palavra de Deus? Será que nós lemos a palavra apenas como um livro histórico, de coisas muito distantes de nós? Ou nós lemos a palavra, de fato, sentindo as emoções do texto, as boas notícias saltando aos nossos olhos, as palavras em que Deus escreveu nos repreendendo? De fato, a nossa interação com a palavra de Deus é uma interação também de sensibilidade. Quais são os efeitos que a palavra de Deus gera no nosso coração, na nossa mente, produzem mudança? Ora, nós temos diante de nós um belíssimo texto da palavra em que 2 discípulos, eles descobriram que Cristo havia ressuscitado. E essa notícia maravilhosa gerou efeitos gigantescos na vida daqueles 2 discípulos. E o primeiro efeito que nós vemos aqui neste texto é que estes discípulos tiveram os seus olhos desimpedidos. O texto começa com eles com olhos impedidos, olhos fechados. Mas a notícia maravilhosa de que Cristo vivia tornou os seus olhos desimpedidos. O texto começa mostrando isso, né? A partir do versículo 13, eles estavam caminhando para uma cidade chamada Emaús, iam conversando a respeito das coisas sucedidas, e o próprio Jesus se aproximou como um viajante. Nós sabemos que naquela época as pessoas percorriam grandes distâncias caminhando, e Jesus ali, tal qual um caminhante também, um viajante, ele se colocou ali do lado dos 2 e caminhando puxou assunto, puxou conversa. Porém, verso 16, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eram discípulos de Cristo, não do grupo dos 12, mas nós sabemos que, além dos 12, Cristo tinha muitos discípulos, mulheres o seguiam. Esses discípulos, mesmo tendo caminhado com Cristo, naquele momento, os seus olhos não o reconheceram. Estavam como que impedidos. E essa não foi a primeira vez e a única vez que isso aconteceu. Se você vai para João, capítulo 20, você percebe também que Jesus não foi reconhecido. João 20, a partir do verso 11, especificamente o verso 13. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aqui, Maria Madalena, que seguiu tanto a Cristo, também não reconheceu que era Jesus. Se você avançar para João capítulo 21, versos 3 e 4, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Observe que depois da ressurreição há este apagão, eles não reconhecem. Por que será? Talvez por causa da tristeza. A tristeza tomou conta dos discípulos depois da sua morte. Mesmo Jesus tendo avisado-os tanto de que ele morreria, a tristeza abateu aqueles discípulos. O próprio texto nosso fala, no final do verso 17, e eles pararam entristecidos. Aliás, quando Jesus já explicava a sua missão antes, o coração deles já se tomava, se enchia de tristeza. João registra isso em João 16, 6. Nós temos o registro exato deste sentimento. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Você se lembra que no Getsemane, quando Jesus se afasta um pouco para orar, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E é muito interessante o registro que o médico Lucas fez deste sono. Lucas 22, 45, volte um pouquinho, está aí perto.
22, 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. O que é dormir de tristeza? Talvez você já tenha passado por isso, não é? No momento de muita angústia, de muita aflição, o próprio sono dá um escape, um refúgio para você dormir e talvez esquecer os problemas. Esta era a situação dos discípulos, eles estavam dormindo de tristeza, a tristeza tomou conta. Então, com os olhos embaçados por lágrimas, eles não estavam reconhecendo o seu mestre, mesmo embora Cristo tivesse avisado tanto da sua morte. Nós vamos encontrar, meus irmãos, estes homens chorando. Maria, por exemplo, né? Nós podemos imaginar o sofrimento de Maria ao ver seu filho ali, que ela deu à luz, que ela viu crescer, e agora ele estava ali sangrando na cruz. E aí nós entendemos a profecia de Simeão. Dita a Maria, também uma espada traspassará a tua própria alma. Lucas 2, 35. Marcos 10 registra o seguinte, Marcos 16, 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Ora, ninguém se alegra em ver mulher chorando, mas ver homem chorando é coisa triste, não é? É coisa triste. E estes homens estavam chorando por conta do seu mestre. O que eles fariam agora? Então, meus irmãos, eles não estavam reconhecendo Cristo por conta das muitas lágrimas, mas talvez também por conta da incredulidade. Vamos ver no nosso texto, Lucas 24, a partir do verso 18. Jesus, então, começa a conversar com eles. Verso 17, eles param entristecidos e eles respondem. Um chamado Cleopas respondeu: És tu o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E Jesus dá corda. Quais? E aí eles passam a explicar tudo o que aconteceu com Cristo. E no final da explicação, veja a repreensão de Jesus no verso 25. Então Jesus lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eles terminam de explicar o que estava acontecendo e Jesus os repreende. Olha, vocês são devagar, vocês são muito devagar. Nécios de coração têm essa ideia, vocês são devagar de entendimento, para crer em tudo que os profetas já disseram, porque vocês não creem. Eles deveriam crer na palavra dos profetas. Então a incredulidade também estava nublando os olhos deles para que eles não crescem. Meus irmãos, nós olhamos para esse comportamento dos discípulos e talvez os achamos, né, reprováveis, mas não acontece a mesma coisa conosco? Quando nós passamos por problemas, por dificuldades, a tristeza por vezes toma conta da nossa vida e nós achamos que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou. Tá? Isso quanto à tristeza, quanto à incredulidade, a mesma coisa. Deus promete na sua palavra que Ele não nos deixará nunca, que Ele sempre estará conosco. E por vezes, quando a situação aperta, nós temos a tendência de achar que Deus não está conosco. Então, o que aconteceu com os discípulos, acontece conosco também. Cristo prometeu que sempre estará do nosso lado, e quantas vezes nós não duvidamos disso? Há aquele poema antigo, Pegadas na Areia, certamente os mais velhos conhecem, que de forma poética o escritor compara a sua vida como uma caminhada na praia. E ele vê sempre duas pegadas, as pegadas dele e as pegadas de Deus. E ele estranha que ele observa que nos momentos mais difíceis da sua vida, as pegadas de uma pessoa somem. E ele precipitadamente conclui de que Deus o abandonara nos momentos mais difíceis da vida.
Mas o poema termina mostrando que naqueles momentos mais difíceis é que Deus o havia pegado no colo. Veja, esse poema não está na Bíblia, é claro, mas o conceito de que Deus sempre nos socorre, esse sim é bíblico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza quando? Socorro bem presente quando? Nas tribulações. Ele prometeu na sua palavra, no Salmo 23, por exemplo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Lá na ascensão, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ali perto da grande comissão. Então nós temos a promessa, de fato, de que Deus estará sempre conosco, mas a incredulidade e a tristeza, elas nublam, anuviam, fecham os nossos olhos. O fato é que, na sequência do texto, assim que Jesus partiu o pão com eles, veja o verso 31, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Então o primeiro efeito que nós temos, meus irmãos, que ter, ao perceber que Jesus Cristo não é um personagem histórico, fictício, mas ele é real e ele vive e ele retornará, é termos os nossos olhos abertos, é não sermos incrédulos, é não sermos tristes em demasia, como que se Deus não existisse. O primeiro efeito que nós vemos aqui, então, especialmente se as crianças estiverem anotando, o primeiro efeito é olhos abertos, olhos desimpedidos. O segundo efeito, corações ardentes. A partir do verso 27, depois que ele deu aquela repreensão, ó nécios e tardos de coração, no verso 27, Lucas narra, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que é isso aqui? Jesus estava conversando com eles, e Jesus, de memória, começou a citar as passagens do Antigo Testamento que apontavam para o Cristo. Nós não sabemos quanto tempo durou essa conversa, mas pense numa aula magistral, pense numa aula maravilhosa. O próprio Messias puxando os textos de cabeça sobre as profecias quanto ao Messias. Moisés, quando falou isso, estava pensando no Messias. Isaías, quando falou isso, estava se referindo ao Messias. Jeremias, quando escreveu isso, estava se referindo ao Messias. Certamente essa foi a aula de cristologia mais perfeita do mundo, com o próprio Messias citando de cabeça os textos do Antigo Testamento e aplicando para ele. E passou-se ali o tempo, e ele deu essa explicação toda, chegou à cidade deles, e Jesus, ainda desconhecido, fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram. Fica conosco, porque já se faz tarde. Fica conosco, porque aquela aula era maravilhosa. E Jesus ficou com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos. A forma como Jesus partiu o pão e disse coisas, fez com que eles percebessem, é Jesus, é o nosso mestre. E aí eles disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração? É por isso que o nosso coração estava ardendo, porque era Cristo que estava falando conosco. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Corações ardendo, meus irmãos, corações ardendo. E observe, Cristo não trouxe novos ensinos, Cristo resgatou o ensino dos profetas e o coração ardeu. Nós temos uma aplicação aqui muito boa, não é? O teu coração tem ardido pelo quê? Grande parte do meio evangélico fica com o coração ardendo pelas novidades. Então surge uma igreja nova, um apóstolo novo, um ensino diferente, os corações ardem. Mas estes crentes aqui, eles tiveram o coração ardendo pelas antigas doutrinas, pelo antigo evangelho, pelos antigos caminhos, pelas profecias que se cumpriram em Cristo, e isso fez o coração arder. O teu coração tem ardido pelo quê?
pelas séries, pelos jogos, pelas lutas, pelos games. O teu coração arde pelo quê? O coração do crente arde pelas Escrituras, porque todas essas outras coisas, elas passarão, e daqui a 10 anos elas já não valem mais nada, elas são altamente perecíveis, datadas, mas a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus vai te acompanhar e vai te fortalecer a vida inteira. E nos momentos que você passar por dificuldades, é a palavra de Deus que vai te tirar do aperto. Não são os games, as séries, as músicas, os jogos, nada disso. É a palavra de Deus. Quando você estiver numa cama de hospital, entre a vida e a morte, é a palavra de Deus que vai fazer diferença. É nela que você vai se agarrar. Então o coração do crente, ele arde pela palavra de Deus. Essa é uma lição maravilhosa que nós temos aqui no texto, meus irmãos. O nosso coração deve vibrar pela palavra. A minha família veio do Nordeste em 1970 para São Paulo, Ceará. Nós nascemos em São Paulo. Mas eu fui muitas vezes para o Ceará, tá? E para outros estados do Nordeste, mas mais para o Ceará. E eu conheci gente lá no Ceará que gastava 2 horas para chegar na igreja, para ter aula de escola dominical, embaixo de uma árvore. Embaixo de uma árvore. Tá? Cortou-se um tronco, o tronco era o banco e o teto era a copa da árvore. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Qual era o atrativo? Cristo. Cristo era o atrativo. As nossas igrejas são muito confortáveis, graças a Deus. Deus nos dá a chance de investirmos em lugares para que nós adoremos o seu nome. Mas, imagine que, uma situação hipotética, houvesse um terremoto aqui em São Carlos, e esse templo belíssimo viesse ao chão, e do alto dos escombros, o reverendo Jair dissesse: bem, meus irmãos, domingo que vem, o culto vai ser lá na garagem do presbítero tal. Você iria? Você iria para um culto numa garagem, num lugar que não tivesse toda esta bela estrutura? Se você respondeu aí, sim, pastor, eu vou, é porque, de fato, o teu tesouro é Cristo. Mas saiba, tem muito crente no meio evangélico que não iria. Eu canso de ver visitantes chegando lá na nossa igreja e dando uma olhada no conforto. Aí dá uma espiadinha na sala das crianças, se não for bonita, não, aqui não tem uma boa estrutura, não tem estacionamento, não. Vamos procurar outra igreja. Isso não é buscar a Cristo, meus irmãos. Nossos irmãos do passado, embaixo de perseguição, se reuniam nas grutas, nas cavernas. Eles não estavam pensando em conforto. Então é sempre bom a gente testar o nosso coração. Se a gente está indo para uma igreja porque tem lá um grande grupo musical, tem um som bonito, etc, 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 ou se a palavra de Deus é pregada com fidelidade, é isso que é importante. É isso que de fato vai fazer diferença na tua vida. A palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. Cristo falando por meio dos seus pregadores. É isso que de fato importa. E o nosso coração deve arder, meus irmãos, pela palavra de Cristo. Então, o primeiro efeito, olhos desimpedidos. Segundo efeito, corações ardentes. E por fim, pés diligentes. Pés diligentes. No primeiro versículo do texto, verso 13, nós temos a informação de que Emaús era distante de Jerusalém 60 estádios. Estádio era uma medida antiga que equivalia a 185 metros. Então, 60 estádios vezes 185 metros, nós vamos chegar aqui em 11.100 metros. Então, a distância a ser percorrida era pouco mais de 11 quilômetros, tá? Veja aí o ponto de referência que você tem de uma distância de 11 quilômetros. Essa foi a distância percorrida a pé. No verso 29, nós vemos que os discípulos insistiram com aquele desconhecido, mas que explicava a Bíblia tão bem, para que ele pousasse ali com eles, para que ele não seguisse viagem adiante. Muitos eram os perigos de fato.
havia ladrões já naquela época. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Ela começa com um assalto, com a violência, um homem que é deixado desacordado no caminho. Então já havia ladrões, havia obstáculos no caminho, não havia energia elétrica, eles dependiam da lua para iluminação, havia animais selvagens, né? Então, o prudente numa viagem a pé era que quando o sol começasse a se pôr, você parasse numa hospedagem, numa pousada, dormisse e dia seguinte, bem cedinho, com o sol nascendo, você retomasse a sua viagem. Observe que eles aconselharam Jesus, sem saber, de todos esses perigos. Porém, quando eles perceberam que era Jesus que havia ressuscitado, diz o texto, veja, verso 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. Eles não consideraram o cansaço da viagem, não consideraram que era noite, não consideraram os perigos, nada era mais urgente do que voltar para lá e anunciar que Cristo estava vivo. Meus irmãos, 2 milênios se passaram, mas a mensagem continua urgente. Por quê? Porque são novas gerações que não têm a Cristo. São pessoas nos nossos dias que não conhecem a Cristo. A mensagem continua urgente. Na mesma hora, estes homens saíram e fizeram 11 quilômetros à noite, na mesma hora. Porque a mensagem não podia esperar o dia seguinte. E essa mensagem continuou urgente. E nós temos que espalhar esta mensagem. Às vezes a impressão que nós temos é que os crentes pararam de evangelizar. Não é porque a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um programa na televisão que nós vamos parar de evangelizar. Nós temos que, onde Deus nos colocou, na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso emprego, na nossa escola, sermos agentes de Cristo, embaixadores de Cristo, agentes de evangelização. Deus nos colocou ali não por acaso, Deus nos colocou ali para que nós anunciemos o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Pés diligentes. Quantas pessoas você tem trazido para a igreja para ouvir o Evangelho? Quantas pessoas você tem alcançado fora da igreja? Pés diligentes, meus irmãos, ao descobrirem que aquele homem era o próprio Cristo, eles deixaram todos os perigos de lado e avançaram. E nós temos que fazer isso. Então, esforce-se. Nós somos criativos e inteligentes para muitas coisas. Que tal sermos criativos e inteligentes na pregação do Evangelho, evangelizando pessoas, distribuindo folhetos, bíblias, filmes, mandando vídeos pelo WhatsApp, mandando textos edificantes pelo WhatsApp, pelos nossos contatos, as pregações da igreja. Vamos usar a cabeça para espalhar o Evangelho. Nós estamos na era da informação, da informática, e os meios estão aí para que nós semeemos cada vez mais, espalhemos o Evangelho. Não vamos ser omissos neste assunto, porque os discípulos nunca foram. E a palavra de Deus nos diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E os nossos pés, então, devem ser diligentes, e formosos serão se agirmos assim. Meus irmãos, concluindo, Deus nos fez pessoas que reagem a acontecimentos, pessoas que, ao lerem a Bíblia, devem perceber que Cristo está vivo e Ele vai voltar um dia. E isso deve nos levar a termos os olhos abertos. Enxugue as lágrimas, busque a Deus, Se os problemas da tua vida te estão levando a achar que a cama é o único local seguro, porque há um mar de adversidades ao redor, arraste-se para a rocha do lado da tua cama, dobre os joelhos, busque a Cristo. Deus abriu caminhos no meio do mar no passado para o povo passar a pés enxutos. Ele pode abrir um caminho para você. Quem já passou por grandes tristezas sabe do que eu estou falando. Às vezes a cama é o local de onde nós não queremos sair de jeito nenhum. Mas Deus abre caminhos, Deus nos levanta. Então enxugue as lágrimas
e saiba que Cristo está conosco, tal qual no poema que nós mencionamos. Cristo está sempre do nosso lado e nos momentos mais difíceis nos carregando pelo colo mesmo, porque Ele é socorro bem presente na nossa tribulação. Então enxugue os olhos, tire a incredulidade do teu coração e saiba que Deus é contigo. Cristo está andando do teu lado, Ele nunca te desampara. Tenha os olhos abertos, tenha os corações ardendo pela palavra de Deus. Tire o que é desnecessário, supérfluo da tua vida, foque na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai te fortalecer e vai te servir para toda a tua vida. E tenha os pés diligentes para pregar o Evangelho, porque as pessoas estão precisando de salvação. Nós não sabemos quem são os eleitos, a gente prega o Evangelho para todo mundo, e é Deus quem vai converter, mas a nossa tarefa é pregar o Evangelho. O mesmo homem que escreveu que nós fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, escreveu: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. O mesmo homem. Isso nos leva a, como presbiterianos, crer de fato que Deus tem os seus eleitos, mas como Ele não nos disse quem são, pregar o Evangelho para todo mundo. Então, tenhamos pés diligentes na pregação do Evangelho. Esta igreja chegou até 60 anos, até esta data, justamente porque no passado, homens e mulheres tiveram olhos abertos, corações ardendo e pés desimpedidos para a pregação do Evangelho. Que venham as novas décadas e que muitas outras pessoas nesta cidade sejam alcançadas pela graça do nosso Deus e que os irmãos sejam os instrumentos usados por Deus para isso. Que Deus assim nos abençoe. Amém.